Olá, meu nome é Derek Andrei e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, hoje nós iremos iniciar o capítulo 2 do livro que está na bibliografia de seu concurso SMV RM2. Bom, no vídeo passado eu falei que íamos dividir cada capítulo do livro em um vídeo. Todavia, a fim de dar maior didática, ou seja, facilitar o seu aprendizado, eu vou dividir esse capítulo 2 em mais de um vídeo, para esmiuçar o assunto e para pormenorizar com mais riqueza de detalhes. Ou seja, aquilo que eu entendo que pode ser uma questão passível de prova, eu vou detalhar e explicitar aqui nesse vídeo. Por isso que ele vai ficar um pouco maior, vou dividi-lo, acho que mais ou menos em uns 3 vídeos aí de 12 minutos, com que você aprenda com maior facilidade. Então vamos lá. No que nós vamos nos concentrar nesse vídeo? Nós vamos nos concentrar na formação do Estado Nacional Moderno Português e de como essa formação é importante para o pioneirismo dessa nação no que será a expansão marítima. Ou seja, como Portugal foi capaz de ser pioneiro da expansão marítima europeia, já que o nome do capítulo 2 é Expansão Marítima Europeia e Descobrimento do Brasil. Então vamos tratar de como Portugal foi pioneiro, de como foi a formação do Estado português nacional, para que isso desemboque no que lá na frente será a expansão marítima europeia. Então, vamos lá. Para sabermos como se dá esse pioneirismo, nós temos que primeiro voltar à aula passada. Lembra lá na outra aula que eu disse a respeito da cultura navegante, principalmente na região ibérica, já que ali era uma localização em que existiam cidades, burgos ou portos de que se caracterizavam como parada obrigatória no comércio realizado entre o Mediterrâneo, ou seja, o continente europeu interno e o continente europeu externo, ali Inglaterra, países nórdicos. Então Portugal sempre foi a região ibérica sempre foi um ponto de grande importância da via marítima, tendo uma cultura navegante pujante, uma cultura marinha, uma construção naval muito preponderante na sua história enquanto nação, enquanto Estado. Isso por si só já é uma característica que o carimbará, vamos assim dizer, como pioneiro para realizar a expansão marítima europeia, já que já possuía uma estrutura tanto de construção como até de ensino, de logística dos meios navais. Mas não só sobre isso se dá o pioneirismo português nas grandes navegações. 2 aspectos políticos são primordiais para que esse pioneirismo se dê na nação portuguesa. É a centralização política nas mãos do rei e a unificação de seu território. Então, desde já, temos uma questão passível de cair na sua prova. Anota aí. Quais são os pontos essenciais que permitiram com que Portugal fosse pioneiro nas grandes navegações? Então, são 3 características. A cultura navegante, a centralização política nas mãos do rei e, terceiro, a unificação de seu território. Bom, Derek, beleza, já sei uma questão de prova. Mas como é que isso se dá de fato? Quais são os processos históricos que levam a isso? Qual é o contexto social, contexto sociopolítico, social, que leva a essa construção, a construção dessas 3 características? Bom, então vamos lá. Para isso nós temos que retomar um pouco no tempo e irmos basicamente ao século VIII, ao início do século VIII. Lá por meados de 711, os mouros, ou seja, os mouros islâmicos, invadem a região ibérica. Lá eles expulsam o que naquele tempo eram os cristãos novos, os visigodos, que eram germânicos convertidos ao cristianismo. Eles vão expulsando a galera até a região norte da região ibérica, basicamente ali na linha limítrofe com o que hoje conhecemos como França. Então, dos séculos 8, século 9, 10,
basicamente até o século XI. Claro que há batalhas de insurreição, mas não há nenhum sucesso desses novos cristãos contra o domínio islâmico. O seu domínio é praticamente pleno. A partir do século XI, com 4 reinos que você tem que saber, com 4 reinos de novos cristãos, ou seja, esses 4 reinos começam a gozar de certo sucesso nas suas insurreições e ganhar territórios, ganhar batalhas. São os 4 reinos de Navarra, Aragão, Leão e Castela, que conduzem essa guerra de reconquista à vitória que se dará lá em 1249. Então você tem que saber quais foram os 4 reinos essenciais nas guerras de reconquista: Navarra, Aragão, Leão e Castela. Isso é muito importante. E como é que se deu esse processo de ruptura com a estabilidade política, ou seja, de vitórias desses reinos cristãos? Um aspecto muito importante sobre isso e que influenciará diretamente a formação do Estado Nacional Português são as alianças que esses reinos realizam com as demais aristocracias europeias. Ou seja, Aragão tinha uma aliança, vamos dizer assim, com o pessoal, não sei, tá? Isso aqui não é ponto histórico definido, mas com o pessoal da Inglaterra. Leão tinha uma aliança com, isso aqui é ponto histórico definido, esse de Leão, com os nobres franceses, principalmente o nobre francês Henrique de Borgonha, que é muito importante para a formação do Estado Nacional Português. Então são essas alianças com a experiência dessa nobreza aristocrática europeia que faz com que essas batalhas sejam muito bem vencidas pelos novos reinos cristãos. E assim vai havendo uma sucessão de vitórias até que no final ali do século XIII, 1249, os mouros são realmente expulsos da região ibérica numa batalha que ocorre na região de Granada, hoje atual Espanha. Então, como eu disse, vocês gravaram o nome, Henrique de Borgonha, numa dessas alianças que o rei de Leão de Castela fez, é muito importante para a formação do Estado Nacional Português. Por quê? Como pagamento, vamos dizer assim, voluntarioso, pelos serviços prestados nas guerras de reconquista, esse nobre francês, Henrique de Borgonha, ganhou muitas terras. Essas terras eram ali na região do condado, era a região denominada Condado Portucalense, ou Condado de Portugal, e também ganhou a mão da filha do rei em casamento. Isso aqui é um asterisco muito importante para o que nós iremos falar lá na frente sobre a Revolução de Avis. Então você já fica ligado que o Henrique de Borgonha casou com a filha do rei de Leão, ou seja, uma legítima, uma herdeira legítima do trono de Leão. Isso é importante porque nós veremos lá na frente da Revolução de Avis. Mas vamos atentar para o grosso importante agora, que é o quê? Henrique de Borgonha ganha as terras do condado de Portugal. Bom, com o seu carisma, com a sua liderança, frente às batalhas de fato da Guerra de Reconquista, aquele povoado, os povos daquela região viam na figura de Henrique de Borgonha um líder muito mais legítimo do que o seu rei, que estava distante, o rei de Leão. E esse sentimento não foi albergado somente em Henrique de Borgonha, passou a seu herdeiro, Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques, que não era bobo nem nada, investia o seu prestígio, o seu poder e seu dinheiro nas corporações de ofício locais, nas vilas locais, nos burgueses locais, no que estavam ascendendo como poder. Investia ali naquele povoado, naquelas pessoas, e aquelas pessoas inflamavam ainda mais o seu desejo por prestar legitimidade ao Dom Afonso Henrique e não mais ao Dom Afonso VII, que agora já era Dom Afonso VII, rei de Leão. Eles viam muito mais legitimidade em Dom Afonso Henrique e gostariam assim da sua independência. Lembre-se também que
que esse povoado já estava unido por um sentimento de nação, que era o quê? A expulsão dos mouros islâmicos. Ou seja, nesse sentido a Terra de Reconquista foi muito importante, pois uniu todo o povo ibérico, todo um povoado distinto em feudos, sobre o mesmo sentimento de nação, de unidade, ou seja, reaver, a partir da cristandade, a partir do cristianismo, uma terra que é nossa. Então nós todos temos um objetivo como povo, nós todos temos uma cultura, e nós queremos agora um nosso rei, ou seja, um nosso legitimado, aquele em que nós acreditamos que represente o povo, de fato nos defenderá e guerreará por nós. Então é imbuído desse sentimento que em 1143 Dom Afonso Henriques assina um tratado com Dom Afonso VII de independência do condado portucalense, ou seja, o condado portucalense ascende a reino, e assim nasce o reino de Portugal e a dinastia dos Borgonha. Tratado de Zamora, isso é muito importante, ou seja, você já tem que entender que no início, reinos cristãos, 4 reinos cristãos foram importantes na Guerra de Reconquista: Aragão, Navarra, Castelo e Leão. E agora é muito importante você entender o Tratado de Zamora. 1143 foi assinado o Tratado de Zamora e o Condado Portucalense ascendeu a Reino de Portugal. Mas, Derek, você disse que os mouros foram expulsos somente em 1249. Isso aí, exatamente. Enquanto Portugal se tornava reino, ainda existiam as batalhas, ainda ocorriam as batalhas, ainda estava em trâmite a Guerra de Reconquista. E por isso mesmo que o povo queria um rei que de fato lhe fosse legítimo, seja para guerrear as suas guerras, para conquistar, para albergar mais terras, mais territórios cristãos, para expulsar de fato os mouros. E nesse sentido, como eu disse, as guerras de reconquista foi muito importante, pois unia esse povo em um só sentimento, como nação. Bom, mas de 1143, que é o marco da independência do Condado Portucalense a Reino de Portugal, ao marco histórico no qual temos a concentração de poder de fato na mão do rei, ou seja, quando Portugal de fato se torna um Estado moderno nacional, ou seja, um absolutista, que é 1385, há basicamente um período histórico aí de 200 anos. E o que temos nesses 200 anos? Somente um sentimento de guerra de reconquista, de união para expulsar os mouros islâmicos? Não. Nós temos artifícios jurídicos políticos que a própria coroa agora de Portugal utiliza para concentrar cada vez mais, durante esses 200 anos, o poder em suas mãos e tirar dessa nobreza nova, dessa nobreza ascendente o poder, e concentrar cada vez mais poder em suas mãos até o seu marco histórico em 1385, que se dá na Batalha de Aljubarrota, em que se dá a última batalha em que Portugal, de fato, tem basicamente a modelagem geográfica que hoje tem. 1385, Batalha de Aljubarrota contra o rei de Leão, mas nós vamos adentrar especificamente nesse assunto mais à frente, porque também tem a ver com a Revolução de Avis. Vamos agora concentrar nos artifícios jurídicos políticos que ajudaram, que facilitaram e que catalisaram esse processo de centralização política nas mãos do rei. Então, são basicamente 4 artifícios jurídicos políticos. Primeiro, conselho. Segundo, inquirições. Terceiro, confirmações, que estão intimamente ligadas, inquirições e confirmações. E quarto, a lei mental. No que se consiste o conselho? Bom, basicamente o conselho instituía que aqueles burgos, ou seja, cidades ou vilas, que tinham relativamente tinham um desenvolvimento econômico bem característico para a época, ou seja, eram relativamente desenvolvidas economicamente, socialmente, mesmo que tivessem dentro de um território feudal, de algum nobre,
não prestavam total submissão a esse nobre, ou seja, detinham de uma certa autonomia. Funcionava basicamente com o que hoje conhecemos como municípios, ao prefeito e ao governador. Esse prefeito goza de autonomia em algumas políticas, como por exemplo a política de transporte urbano. Ele sabe as linhas de transporte do seu município, é responsável pela concessão dessas linhas. A intermunicipal não, quem faz é o governo do estado, mas a municipal quem faz é a prefeitura da cidade. Isso é um exemplo atual para aplicar na época passada, ou seja, tinha algumas situações em que o nobre não podia interferir diretamente naquela cidade, mesmo que aquela cidade, aquele burgo, tivesse sobre o domínio territorial de seu feudo. Isso diminuiu consideravelmente o poder dos nobres, enfraquecendo assim os nobres e aumentando o poder de conflito entre os artesãos das corporações de ofício e os próprios nobres, aumentando esse embate, enfraquecendo um ao outro. Quem ganha é o rei. Então isso foi um artifício muito importante da coroa portuguesa para concentrar o poder em suas mãos. Segundo artifício, inquirições. Inquirições eram comissões investigativas, comissões de inquérito. E elas investigavam o quê? Investigavam a legitimidade dos nobres para aquelas terras e a legitimidade dos nobres para as suas próprias titulações nobiliárquicas, ou seja, para ver se aquele nobre de fato era um nobre. Então, as inquirições investigavam isso, e as confirmações eram a sanção do rei a essa legitimidade, ou seja, o rei tinha um controle sobre essas titulações de propriedade de terra aos nobres, bem como as suas titulações nobiliárquicas. O rei tinha um controle do que se albergava, do que se dava à nobreza ascendente portuguesa. E quarto, a lei mental. Bom, a lei mental, que se dará posteriormente, após a Revolução de Avis, consistia basicamente em que a coroa podia retomar os bens que ela doou à nobreza em modo de vassalagem. Ou seja, aquele dinheiro, aquele poder, aquele poderio econômico só era passado aos herdeiros se esses herdeiros fossem de fato filho varão e legítimo. Se não fosse filho homem ou filho legítimo, a coroa tinha o poder de retomar todas aquelas terras, todo aquele tesouro, todo aquele prestígio aos seus cofres públicos. Então, isso fez com que a coroa retomasse muitas áreas de terras da nobreza, porque nem todos os nobres tinham filhos homens e legítimos. Certo? Às vezes podia ter filho homem, mas era bastardo. E também, às vezes, o filho legítimo, o único herdeiro legítimo, tinha morrido. Então não passava aos irmãos. Isso foi um artifício muito importante para que a coroa portuguesa retomasse muitas terras da nobreza ascendente portuguesa e assim concentrasse cada vez mais, nesse período de 200 anos, o poder político e econômico em suas mãos. Bom, mas não somente isso foi primordial, ou seja, não só esses 4 aspectos jurídico-políticos, aliado ao sentimento de unificação, foi primordial. Algumas ações tomadas sobre os reinados dos reis da dinastia de Borgonha foram importantíssimas para a gente entender a concentração ainda maior nas mãos do rei, do poder, ou seja, e para entender esse pioneirismo de Portugal na expansão marítima europeia. Sobre esse aspecto histórico dos reinados, sobre alguns acontecimentos e algumas tomadas de atitudes dos reis em específicos, nós vamos falar no próximo vídeo, já que esse vídeo já ficou um pouco extenso. Já temos praticamente quase 20 minutos de vídeo, então a aula vai ficar um pouco árdua se eu falar ainda mais aqui de outras coisas que vocês têm que gravar e ter na cabeça. Então, vamos fazer uma revisão rápida do que é importante, do que é ponto essencial nessa aula. Bom, nós falamos das características importantíssimas para o pioneirismo da expansão marítima europeia. Quais são? 3. Cultura navegante, centralização política nas mãos do rei e unificação do território. Sobre a formação do Estado Nacional Português, o que é importante saber? Primeiro,
o ano da invasão dos mouros islâmicos sobre a região ibérica, porque isso faz parte dos antecedentes históricos, do processo histórico, então você tem que saber isso. 711, o ano da expulsão, 1249, ali na última batalha que se dá na região de Granada. São aspectos importantes que você tem que lembrar. Qual é a ascensão do condado portucalense a reino de Portugal, que você tem que saber. Tratado de Zamora, assinatura em 1143, assinatura entre os reis, entre o rei, né, que era o vassalo, mas já se tornou rei, Dom Afonso Henriques e Dom Afonso VII de Leão. Outro aspecto que você tem que saber, as quatro atitudes jurídico-políticas que fizesse com que a coroa portuguesa centralizasse cada vez mais poder em suas mãos. Conselhos, confirmações, inquirições e lei mental. E o marco histórico da formação do Estado moderno português. 1385, Batalha de Aljubarrota. Isso é muito importante, pode cair na sua prova. Então, essa é a gama de importância do que tudo que eu falei aqui, que pode ser convertida em questões de prova. Basicamente, acho que umas 4 questões que eu falei sobre essa gama de assuntos. Pioneirismo português, atitudes jurídico-políticas, marco histórico da formação do Estado português, ano de invasão e de retomada das terras da região ibérica e data da ascensão do condado portucalense a reino. Então foram 5 questões aqui que são bem passíveis de prova. Na próxima aula nós falaremos sobre a tomada de atitude dos reis que valorizou ainda mais a centralização política em suas mãos. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, peço que curta, compartilhe, ative as notificações, se inscreva no canal e fique assim por dentro dos demais assuntos que trarei aqui. Até a próxima, um forte abraço, até!